Seja muito bem-vindo ao portal Conexão Cósmica, um espaço onde a espiritualidade encontra o universo e a verdade ressoa no silêncio da alma. Bora que bora, meu povo! A leitura hoje foi sobre o orgulho, a ilusão que nos afasta da verdade. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso canal Portal Conexão Cósmica. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para nos acompanhar e fortalecer o nosso canal, o nosso trabalho. Sempre muito alegre em poder compartilhar os meus estudos pessoais e gostaria mesmo de agradecer de coração pela presença dos amigos e amigas de cada um, porque só o fato de estarmos aqui reunidos para refletirmos juntos já demonstra que nós estamos de alguma forma buscando algo maior mesmo. E essa busca íntima, a busca de cada um, ela é uma busca sagrada. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que à primeira vista ele pode ser um tema simples, mas que na verdade ele é um dos maiores desafios do nosso crescimento interior, do nosso crescimento pessoal, o orgulho. Eu já começo com uma interrogação bem direta. Quantas vezes você já deixou de aprender algo, de se reconciliar com alguém ou até mesmo de ser feliz simplesmente por orgulho? Pois é, todos nós em algum momento da vida já fomos reféns desse sentimento. O orgulho ele é como um espelho embaçado. A gente acredita estar se vendo claramente, mas na realidade estamos todos distorcidos. O orgulho é essencialmente a supervalorização do eu, né? É quando acreditamos que nós somos melhores, que somos mais importantes ou mais merecedores do que outras pessoas. Mas o problema do orgulho ele não está só no exagero da autoestima, ele está na separação que ele causa. O orgulhoso ele se isola, ele cria um muro real entre ele e o mundo. Um muro invisível, mas real. Um muro que impede a empatia, impede o perdão, impede o diálogo. Jesus, o nosso maior exemplo de humildade, disse que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que ele queria nos dizer com pobres de espírito? Justamente aqueles que não se enchem de si mesmos, né? Aqueles que conhecem reconhecer as suas limitações, que não se acham donos de nenhuma verdade. E olha que curioso, quanto mais a gente cresce, melhora espiritualmente, mais a gente percebe o quanto ainda tem que aprender. Então, o verdadeiro sábio, ele tem que ser humilde, né? Imaginemos algumas situações do nosso dia a dia. Você está numa discussão com alguém que você ama de verdade. Pode ser um irmão, um cônjuge, um amigo. No fundo, você sabe que exagerou, que você poderia ter falado de outra forma, mas ao invés de você pedir as desculpas, você espera que o outro tome a iniciativa. Então, por que isso? Por orgulho. Ou você está aprendendo algo novo no trabalho, ou na vida espiritual mesmo, experiências, mas quando alguém tenta ali te corrigir, mesmo que com boa intenção, você se fecha e se chateia. Por quê? Por orgulho. Então, esses são exemplos e vem nos mostrar como o orgulho ele se infiltra nas pequenas coisas da vida. E é aí que mora o perigo. Quanto mais sutil, muito mais difícil de enxergar. O Espírito Emmanuel, através de Chico, escreve que o orgulho ele é a fonte de quase todos os nossos males. Ele nos impede de ver os outros com compaixão e nos impede de ver a nós mesmos com honestidade. Chico Xavier, esse médium incrível, um grande exemplo também de humildade, sempre vou falar dele, um dos maiores que o Brasil já viu, dizia que ninguém é tão pobre que não possa ajudar, nem tão rico que não precise.
de ajuda. E isso aí desmonta completamente o orgulho, porque coloca todos nós no mesmo nível de necessidade e no mesmo nível de doação. Então você já ouviu falar no orgulho espiritual? Esse é um dos tipos de orgulhos mais perigosos que existem, porque ele acontece quando a pessoa já tem algum conhecimento, né, já tem um caminho, já pratica boas ações, já se sente um pouco evoluída, e aí, sem perceber, ele começa a se considerar superior aos outros, julga os que estão em estágios diferentes, se afastando dos imperfeitos, como se fosse uma elite da consciência. Mas essa não é a verdadeira espiritualidade. Isso é vaidade disfarçada de luz. Lembro do livro que eu li com Dalai Lama, né? Muito respeitado mundialmente, guru. Ele dizia que sua sabedoria, serenidade, costumava dizer: quanto mais compassivo você se torna, menos espaço há para ser orgulhoso. E a compaixão, meus amigos, é filha direta da humildade. Não existe compaixão verdadeira sem reconhecer que todos nós somos aprendizes nessa jornada. E é por isso que grandes mestres espirituais de diversas tradições são tão simples e humildes. Eles já entenderam que orgulho é um peso desnecessário na Terra. Eles não precisam provar mais nada para ninguém. Eles apenas vivem o amor, distribuem. Agora, pensando um pouco mais profundo, por que nós somos orgulhosos, né? Por que criamos essa couraça, essa imagem de força, essa imagem de controle, de superioridade? Porque lá no fundo morremos de medo. O orgulho, ele é uma forma de autodefesa. A gente tem medo de ser rejeitado, de ser diminuído, de ser ferido, né? Então acabamos por criar personagens fortes, autossuficientes, que não precisa de ninguém. Mas isso é a grande ilusão, né? Porque o orgulho, ele é aquele escudo, mas ele é um escudo que vem nos aprisionar, nos afastando do amor, da conexão, da entrega. Nenhuma alma evolui sozinha. Santa Teresa d'Ávila, uma grande mística do cristianismo, dizia que a humildade é a verdade. E essa frase é muito poderosa, porque o humilde, ele não se diminui, ele apenas se reconhece como é. E aí ele tem coragem de se ver por inteiro, como luzes e como sombras, sem se vergonhar disso, né? A consciência. Mas como vencer esse orgulho? Pelo estudo, primeiramente, é preciso sinceridade, olhar para dentro com honestidade, admitir que ele existe em nós sem negação alguma. Depois é preciso praticar, né? Então a humildade é algo que se exercita e é como um músculo. Quanto mais a gente propõe a ouvir, a aprender e a servir, mais o orgulho, ele vai perdendo um espaço. E por último, é preciso amor, é preciso ter amor, porque o verdadeiro amor, ele se dissolve dentro do orgulho, né? Dissolve o orgulho, mesmo reconhecendo o orgulho da nossa humanidade. O amor pelos outros, aceitando as suas falhas. O amor é só tudo, né? É a força de Deus no universo. E ao mesmo tempo é infinitamente valioso senti-lo. Francisco de Assis, conhecido por sua simplicidade, por seu amor aos pobres e animais, é um símbolo vivo, né, de renúncia do orgulho. Deixou uma vida rica, confortável, para viver entre os humildes, reconhecendo que a verdadeira riqueza não está na aparência, mas sim no coração. Outro grande exemplo é Mahatma Gandhi. Mesmo ele sendo líder de uma das maiores revoluções pacíficas no planeta, ele vivia com extrema simplicidade, vestia-se como o povo, comia como o povo, vivia para o povo, porque ele compreendia que não era superior a ninguém, era apenas aquele instrumento. Então, esses exemplos, eles nos inspiram porque mostram a verdadeira
que a verdadeira grandeza está em servir e não em se exaltar. Superar o orgulho é a grande libertação, porque enquanto estamos presos a ele, tudo nos fere. Uma crítica vira ofensa, um erro vira vergonha, um não vira humilhação. Mas quando a gente realmente se liberta desse orgulho, a vida fica mais leve. A gente não precisa vencer todas as discussões, querer que todo mundo entenda tudo. A gente não precisa estar sempre certo. A gente pode simplesmente ser. E isso é tão libertador. É como tirar uma armadura pesada depois de anos carregando essa armadura de vidas. Você se torna mais verdadeiro, mais acessível e muito mais humano. E Jesus, nos momentos mais dolorosos da sua vida, nos diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não havia ali orgulho, apenas amor, perdão e compreensão. E esse aí é o maior exemplo que nós poderíamos ter. Então, meu povo amado, povo querido, encerro essa reflexão com um convite. Vamos observar esse orgulho em nós, com consciência. Vamos substituir esse orgulho pouco a pouco pela humildade. Vamos substituir pela gratidão, por compaixão. Vamos lembrar que ninguém é melhor e ninguém é pior. Estamos todos aprendendo, cada um no seu tempo, cada um no seu caminho. E quanto mais nos despirmos do orgulho, mais nos aproximaremos da nossa verdadeira essência, porque no fundo o que todos nós buscamos simplesmente é amor. E o orgulho nunca foi ponte para o amor. O orgulho, ele é, na verdade, o maior dos obstáculos. Então, que possamos juntos caminhar com leveza, com mais verdade, com mais humildade, e só agradecer pela escuta carinhosa. E aí, se essa reflexão tocou teu coração de alguma forma, compartilha aí esse vídeo, leve essa reflexão no seu coração e que possamos juntos continuar trilhando esse caminho, um passo de cada vez, e que fiquemos com a luz divina sempre. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like para que mais almas despertem junto com você. Inscreva-se no canal Portal Conexão Cósmica, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem também busca a verdade além do véu.